Oi amigos, tudo bem? Hoje eu gostaria de bater um papo rápido a respeito de um tema que é algo que incomoda muitos pais. Nós passamos 2 vezes por isso e no vídeo anterior a gente revelou aí que nós vamos passar por isso de novo, que são as cólicas dos bebês, né? Eu costumo dizer que as cólicas fazem parte da vida. É a imaturidade do sistema intestinal, do nosso sistema gastrointestinal. Então, quando a gente nasce, a gente nunca teve contato com nenhum tipo de alimento, nunca teve contato com leite. E aí, nas primeiras semanas de vida, você tem um contato imediato com leite materno, que é um leite rico em proteína, tem água, tem gordura. E para um intestino que não é acostumado com o alimento ainda, é uma sobrecarga, ele tem que se adaptar. A fase das cólicas ela vai aproximadamente da 3ª semana de vida. É claro que o bebê desde o início, desde a 1ª, 2ª semana de vida, ele já pode ter cólica, especialmente porque ele ainda está aprendendo a mamar e às vezes quando vai mamar e a pega às vezes não está muito adequada, ele engole muito ar durante a mamada e isso também por si só pode dar episódios de cólicas, mas a fase oficial das cólicas às vezes começa a partir da 3ª semana, mais ou menos, e se estende até o 3º, 4º mês de vida. As cólicas, na verdade, são pontos de contração intestinal. O intestino ele se contrai em vários pontos, aleatoriamente. Então nós, quando nos alimentamos, a gente começa desde o esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, tem uma sequência que a gente chama de peristalse intestinal. O intestino ele segue uma onda de contração. E no recém-nascido não é assim. No recém-nascido ele ainda está se adaptando. Então ele tem vários pontos de contração diferentes e simultâneos que muitas vezes gera dor para o bebê. Nem todo choro do bebê significa cólica. O bebê ele chora por muitas razões. Ou porque está com a fralda cheia, fez cocô, fez xixi, ele se sente incomodado com aquilo. Ou porque está com fome, enfim. O bebê ele tem outras demandas que primeiro a gente precisa descartar essas possibilidades. Em geral, na fase das cólicas, os sintomas eles começam a ter um certo padrão. A maioria das crianças tem mais cólica, por exemplo, no fim da tarde, outros de manhã, mas em geral no fim da tarde. Então você começa a perceber que é sempre no mesmo horário, que o bebê tem um choro que é inconsolável muitas vezes. Então você já deu banho, já trocou fralda, já mamou e mesmo assim o bebê não para de chorar e que vem de forma súbita e muitas vezes ele também vai de forma súbita. De repente o bebê se acalma, passou aquela crise de cólica e ele volta a dormir. Então, as dicas para a gente amenizar isso, esse processo, a primeira delas seria essas que eu falei, que é eliminar as possibilidades de choro do bebê que não sejam cólica. A segunda, e talvez a mais eficiente, é você acalmar o bebê. O recém-nascido precisa ser ninado, ele precisa estar no colo, se sentir protegido. Depois de um banhozinho, você enrola ele bem, faz um charutinho, abraça, ele precisa se sentir seguro e muitas vezes isso é suficiente para já acalmar uma crise de cólica. As massagens ajudam muito, fazer os movimentos circulares no abdômen, um óleo, de preferência até morninho para ajudar, uma bolsa de água morna também no abdômen ou uma compressa aquecida. Obviamente cuidado com a pele, isso pode dar queimaduras, então tem que ser uma água morninha, não é água quente. É só para ter um certo alívio. Flexionar e estender as perninhas, fazendo aquele movimento de bicicleta, como se ele estivesse pedalando. Como a gente não tem nenhum bebezinho, eu preciso treinar com os meus bebezões, né? Lá no final, como última dica, vem os medicamentos. Porque tem momentos que a gente realmente precisa medicar para aliviar a dor do bebê. Existem alguns medicamentos como a simeticona ou dimeticona, tem várias marcas comerciais aí no mercado, que são medicações que ajudam a diminuir um pouquinho a produção de gases. Optar pela fitoterapia, medicamentos que têm a base de plantas, por exemplo, Colic Calm, que é um importado, mas a gente tem marcas similares. Temos aí os probióticos, que são as bactérias do bem, né? Você ao longo dos dias de uso, não adianta usar só durante os sintomas, são medicamentos de uso contínuo.
Ao longo dos dias eles ajudam a regular a flora intestinal. E por último tem os analgésicos, né? Então paracetamol, dipirona. É claro que a gente evita ficar medicando o bebê recém-nascido, mas tem alguns momentos que isso pode ser necessário, especialmente nesse começo da crise das cólicas, né? E depois que passa essa fase, em geral o bebê ele se adapta. Então, por mais que ele continue tendo crises de cólica, é uma coisa que ele vai ter, especialmente quando começar a introdução alimentar, ele vai ter contato com vários alimentos diferentes, mas o bebê já está mais adaptado, então ele chora menos, ele já fica mais tranquilo, ele sabe lidar melhor com aquela sensação ruim. É importante que ao longo do dia a gente não hiperestimule o bebê, especialmente quando for chegando próximo à hora de dormir. Então você tem que estimulá-lo, claro, adequadamente, mas evitar ambientes muito barulhentos, lugares com muita gente. A gente tem que manter o bebê em lugares mais tranquilos, especialmente para amamentar. Tem que ser um ambiente silencioso, um ambiente calmo. E às vezes a gente confunde com crise de cólica. Às vezes é só porque o bebê está muito irritado e precisa ser acalmado. As luzes do ambiente precisam ser reduzidas ao longo do dia para o bebê perceber que está ficando à noite. E aí, em geral, o sono é mais tranquilo e as crises também são menos intensas. Então é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, manda um e-mail para nós, deixa aí uns comentários, mandem outras sugestões de temas e siga acompanhando o nosso canal. Abraço!